No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois traz água para mim, hein, por favor, Larissa. Você que está em casa, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Procura aí na sua Bíblia. Eu costumo falar Evangelho de Jesus, porque os 4 evangelhos são de Jesus, né? Cada um escrito com uma autoria. Agora, todos eles revelam o Evangelho do nosso Jesus. Mas não é para confundir, não. Você vai entender isso. Glória a Deus. Sei que cada um tem uma versão aí, mas eu vou ler e peço que vocês repitam segundo eu estou lendo. Amém? Porque o Filho do Homem, mais forte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Gente, eu quero glorificar muito a Deus pelo que Ele tem feito, sabe? Amém, presbítero. Nós juntos. Deus é muito bom. E essa mensagem hoje só faz ressaltar a bondade do nosso Deus, que enviou seu Filho para buscar e salvar aquele que estava perdido. É muito interessante entender a mensagem que a gente vai entrar aqui agora, porque nós estamos num tempo em que o inimigo da nossa alma aproveitou de um acontecimento para fragilizar mais ainda a alma das pessoas. Se as pessoas se sentiam impuras, incapacitadas antes dessa epidemia, agora elas estão se sentindo mais. Mas o lindo disso tudo é que a Bíblia nunca mudou. Jesus nunca veio pegar ninguém são. Jesus veio pegar doente, veio buscar doente, veio buscar quem sabe que precisa de cura. Eu sei que eu preciso de cura. Você sabe se você precisa de cura? Amém? Eu preciso de cura. Eu preciso ser curado. Por isso que essa palavra, ela entrou no meu coração hoje. E Deus falou muito comigo. Eu quero que você receba um pouco da parte de Deus essa noite. Eu sou apenas instrumento de Deus para a sua vida essa noite. Mas eu quero falar com você essa noite de um personagem, de uma passagem muito conhecida. O nome dele é Zaqueu. Você já deve ter visto aí na sua Bíblia. Um homem que tem muitos motivos para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir confortável. Embora judeu, mas a gente está falando de um personagem bíblico rico, cobrador de impostos, funcionário do governo romano. Embora fosse um tempo difícil para os judeus, embora fosse um período da história de quase escravidão para os judeus, mas a gente está falando de um judeu que não tinha motivo para sofrer, porque ele tinha escolhido se parecer com o romano, ele tinha escolhido os fundamentos romanos para a sua vida, e tinha sido muito bem sucedido nessa escolha, porque dentro dessa escolha, ele se tornou um cobrador de impostos, mas não um cobrador de impostos comum. Ele se tornou o coordenador, o organizador, o governador dos cobradores de impostos. E quem conhece um pouquinho da história,
sabe que eu estou falando de uma época onde cobrar impostos era uma coisa muito injusta, porque havia o valor estipulado, né, pelos líderes, mas infelizmente, por não haver a tecnologia que tem hoje, se hoje já tem corrupção com tanta tecnologia, naquela época a corrupção era muito maior, porque os cobradores de impostos faziam o que queriam e extorquiam o povo. Agora pensa num judeu que escolhe mudar de lado, e nessa sua escolha ele começa a oprimir o seu povo. Ou seja, todas as qualidades que eu falei aqui de ser rico, de ser um cobrador de impostos, de ter um bom funcionário, um bom cargo, ser um bom funcionário, todas essas qualidades caem por terra, porque agora ele tem que oprimir o seu próprio povo. E eu acredito que por mais que ele tinha adquirido um caráter romano, seria muito difícil entrar no meio da sua parentela e oprimir ela com cobrança de impostos, e pior ainda, cobrança de impostos injustas, porque a Bíblia vai dizer que ele era rico e era muito rico, e por ser muito rico, essa riqueza não era totalmente ilícita, parte dessa riqueza era ilícita. Como judeu, ele conhecia a palavra, mas como romano, ele tinha um mandamento. Como judeu, ele sabia o que o seu pai dizia, mas como romano, ele seguia um rei. E era um costume, essa cobrança exorbitante, fora do normal. Era um costume essa opressão, então era natural que os cobradores de impostos eram pessoas de má índole, de cara fechada. Eram pessoas sem muita alegria no coração, sem muita felicidade. Então, como eu disse para você, parece que ele tinha muito motivo para se alegrar. Mas infelizmente nós não podemos negar as nossas raízes, amém? Esse judeu, ele morava em Jericó, que era também uma cidade muito próspera. Era uma cidade que brotava dela essa árvore, né? Que vai dizer aí que mais à frente que ele subiu nessa árvore, que é a figueira, mas algumas bíblias vai dizer que era circônio, algumas vai dizer que era uma figueira brava. Lucas não faz muita questão de relatar bem isso, mas estudando mais a profundo você vai ver que essa árvore era uma árvore diferenciada. Eu achei em alguns estudos que a madeira dessa árvore era muito nobre. Era uma madeira usada para fazer caixões de pessoas muito ricas. E Zaqueu encontra essa árvore no meio do caminho. Era a árvore onde ele vai suceder boa parte da história. Uma árvore nobre. A cidade também era produtora de muito bálsamo, material caro. Ou seja, a cidade de Jericó era uma cidade em que dinheiro transitava aos montes. Ou seja, para Zaqueu nada faltava na sua vida. Mas a crise existencial de Zaqueu, ela era algo constante. E Deus, quando me trouxe essa palavra, Ele me falou muito ao coração sobre crises existenciais. Deus me mostrava pessoas vivendo crises existenciais em pleno século 21. Deus me mostrava momentos da minha história que eu também vivi crises existenciais estando dentro da casa do Senhor, sabendo da nova aliança, como nós participamos aqui agora, sabemos que não depende de nós, sabendo que Ele nos amou, tendo todas as realidades do céu a nosso favor, vivendo crises existenciais. Não era diferente com Zaqueu, que embora a sua aparência era de romano, mas o seu coração, ele não podia negar. Dentro dele havia um homem que sabia de onde veio, sabia que era o seu povo. E pior de tudo, dentro do povo romano ele não era bem aceito, porque todo mundo já temia Zaqueu. Se ele traiu o seu próprio povo, a sua própria cultura, o que não poderia fazer com os romanos? Agora, quando ele volta para o seu povo não queria nem olhar na cara dele. Ele traiu o povo e ele oprimia o povo cobrando impostos. Ou seja, a vida de Zaqueu era ter muito dinheiro, mas era não ter nada. Era uma crise existencial doida, era uma loucura. Só que houve um rumor na cidade que um outro judeu, ele
arrastava a multidão. E esse judeu, esse outro judeu, ele fazia milagres e fazia maravilhas. Eu acredito que quando essa informação chega no ouvido de Zaqueu, soa como música para os ouvidos dele. Deus quer falar ao seu coração, fica atento essa noite. Será que o nome Jesus ainda soa como música para os seus ouvidos? Ou é mais um nome? Não é para você me responder, é para você responder para você mesmo. Será que depois dessa pandemia o nome Yeshua HaMashiach é música para os seus ouvidos? Ou é mais um nome dentro de tantos que você conhece? Sabe, eu falo isso porque eu vejo os discípulos, eles caminhando com Jesus durante 2 anos e pouquinho. E sabe, eles começam a olhar para Jesus e não ver mais o Yeshua, o Messias. Ele começa a ver um amigo. Ah, mas pastor, Jesus me chamou de amigo. Com certeza ele me chamou de amigo, mas a amizade dele é pura e sincera. E uma amizade pura e sincera nunca vê o outro como mais um. Sabe, a gente fala que tem muitos amigos, mas a gente tem muitos colegas, porque amigo, quando é amigo mesmo, você pensa 10 vezes até para falar uma palavra para ele, para ela, para não machucar, porque a estima daquela pessoa é muito grande. Pessoal, onde que a gente acha isso na Bíblia? A gente acha lá na mulher samaritana. Jesus chega diante daquele poço com 12 homens. Ele, 12 homens e uma mulher. Jesus, ele fala para os homens ir lá fazer compra na cidade de Samaria, trazer alguma coisa para o almoço. Ele vai conversar com uma mulher. Jesus passa um tempo conversando com uma mulher. Os 12 homens voltam com as compras que eles foram buscar, mas não trazem ninguém. No momento que aqueles homens chegam, aquela mulher já está, maravilhada com o que ouviu, sai correndo e vai para Samaria. Jesus está lá sentado com 12 homens e agora vem a mulher com a multidão. O que eu entendo com isso? 12 homens que viam Jesus como mais um, foram numa cidade e não evangelizaram ninguém. Uma mulher cheia de Jesus, sabendo que ele era único, que não havia outro, foi lá, e era uma prostituta, foi lá e trouxe uma multidão convertida com ela. Yeshua HaMashiach é mais um nome para você, ou é o nome sobre todo nome? Essa pergunta vai ficar na sua mente a semana toda. Você que lute com ela, eu também estou lutando. O caso de Zaqueu, ele não tinha identidade. Ele era judeu, mas ele não aceitava o exílio do seu povo, e agora o exílio que ele vivia, adotou a postura romana, se tornou influente, conseguiu e conquistou tudo o que queria, se tornou um grande empregado de Roma, oprimiu o seu povo, perdeu sua identidade, perdeu sua estrutura, perdeu seu pensamento. Agora ouve dizer que agora um judeu vem entrando na cidade, arrastando multidão. Esse cara faz milagres e maravilhas. Ele decide ir até esse judeu, ele decide ver esse judeu, ele decide se aproximar desse judeu. Só que o grande problema que Zaqueu encontra, ele sai, ele toma posição, ele vai diante do judeu, que a gente falou, do Yeshua, do Messias. Mas quando ele chega diante da multidão, o maior problema que ele encontra é uma multidão. Repita comigo, multidão. Não, tem que ser mais forte, multidão. Você tem que lembrar dessa palavra. Porque o que mais se levanta na vida do crente é multidão. E o que mais tem parado o crente é multidão. A Bíblia vai dizer que Zaqueu é um homem de estatura baixa. Mas quando eu li essa palavra, o Espírito me revelava. Gente, foi lindo, eu comecei a pregar para Raquel na hora. Porque o Espírito me revelava: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você tentar se aproximar de mim,
a multidão sempre vai ser maior. Você ainda não entendeu, né? Que eu pensei, poxa, se Zaqueu fosse maior, ele não tinha problema. E Jesus falou para mim o seguinte: olha só, a multidão sempre vai ser maior. Você pode até ter 2 metros, mas vai ter um gigante no meio da multidão que vai impedir de você ver quem você quer ver no meio da multidão. Aí eu falei, Senhor, dura essa palavra. E eu perguntei, Senhor, que multidão é essa, Senhor? Por que essa multidão tão grande se levanta? E o Senhor começou a revelar ao meu coração que a maior multidão que se levanta contra nós não são pessoas. A maior multidão que se levanta contra nós são as nossas limitações. São as nossas dificuldades. São as nossas impossibilidades. Tudo que você pretende fazer na obra de Deus, antes se levanta uma impossibilidade, uma dificuldade. Nunca vai ser diferente. Essa multidão vai te acompanhar todos os dias. Por isso que Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Sempre vai se levantar um gigante. Quando Deus levanta aquele gigante, quando aquele gigante se levanta lá diante de Davi, sabe, havia uma limitação para todo o povo, mas só Davi ousa fazer diferente. É Deus que levanta os gigantes? Não é Deus que levanta os gigantes, são as nossas limitações, e todos nós somos limitados. O problema é que uns se acham mais limitados do que outros, porque aparentemente uns têm mais disposição para investir nas limitações, para enfrentar as dificuldades, outros não. Outros na primeira limitação, na primeira dificuldade param e se prostram. E quando isso acontece, a multidão se torna sempre maior, não importa a sua estatura, não importa o seu tamanho, a multidão sempre vai parar diante de você e você vai falar, não dá, não posso, não chego. E o trabalho do inimigo na nossa alma é levantar multidões, porque levantando multidões ele te para. Ele não pode tocar em você, ele sabe quem você é. O problema é que você está com uma crise de identidade. Você já não sabe qual é a sua verdadeira realidade. Realidade é uma das palavras que eu mais tenho falado aqui nesses últimos 3 meses. Porque a Covid-19 é uma realidade, o problema financeiro é uma realidade, a 42 mil mortos é uma realidade, a fome é uma realidade, a dificuldade é uma realidade, a doença é uma realidade, nada disso é uma realidade. O problema é que dentro dessa realidade que estamos vivendo, está se apagando na nossa mente uma realidade que já existe há mais de 2000 anos. O nome dele é Yeshua, a Mashiach, ele vive, reina, ele veio para curar, salvar, libertar, nos levar para o céu. E nós estamos vivendo como se isso não fosse uma realidade maior do que essa doença. Vivemos mais preocupados. Será que a gente vai morrer? Será que a gente termina 2019, 2020? Será? Será que a gente vai ter dinheiro? Será que a gente vai receber final do mês? Será que o governo vai depositar os próximos R$600? Será? E esquecemos uma realidade que diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Esquece de uma realidade que diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Esquecemos da realidade de quem nós somos. Esquecemos da realidade para que nós fomos criados. Esquecemos da realidade que nós somos propósito de Deus, que nós somos a justiça de Deus na terra. Olha só como a doença apaga tudo. Aí apaga os planos, apaga os propósitos, apaga as visões, nos tornamos cegos, e tudo que sobra na nossa frente são multidão. Isso me faz lembrar um jovem, Jean Smith, o nome dele, um jovem irlandês com dificuldade visual.
Esse jovem com 8 anos, ele descobre que ele tem um problema degenerativo na sua visão. E que ano após ano da sua vida, ele vai começar a perder um pouco da sua visão. Mas esse jovem, ele como todo sonhador, ele é meio louco. E todo sonhador é um pouco louco, pastora Jacir. Porque não dá para sonhar ficando nessa realidade só da terra. Para sonhar eu tenho que ir numa realidade maior do que a minha. E esse jovem, ele sonha ser corredor, ser atleta. E esse jovem começa a sua carreira. E na época que ele começa essa história, não tinha ainda as Paralimpíadas. Então o sonho desse jovem era um dia participar das Olimpíadas. E esse jovem treina para uma Olimpíada. E acontece que ele consegue se classificar em 4º lugar no seu país para uma Olimpíada. Só que o problema é grave demais. E aos 23 anos, quando ele consegue se classificar para essa Olimpíada, que seria no ano seguinte, esse jovem só tem 10% da sua visão. Em meio à entrevista, os repórteres afoitos para perguntar, e um chama ele pelo nome, fala: Jason, é lindo que você fez, superação. Eu sei que você conseguiu o ápice, mas você tem certeza que você quer participar dessa Olimpíada? Você tem certeza? Porque participar dessa Olimpíada no nosso povo, que não tem cultura na corrida, até em parte foi fácil para você, mas aonde você vai ser impossível, vai ser difícil de você alcançar algum lugar. O que você tem para dizer para nós a respeito disso? E esse jovem, ele diz só uma frase que para mim vale muito, eu espero que para você também. Ele diz que acreditar que você pode ganhar já é ter vencido a metade da batalha. 10% da visão e uma chance. Acreditar que há uma chance de ganhar já te deu a metade da vitória. Só que em Cristo Jesus você não tem 50% de chance, você tem 100%. Por que você está com essa cara aí de delegado na porta da cadeia, advogado na porta da cadeia, não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia, como se para você restasse 0,1% de chance de entrar no céu, se aquele que gerou a chance para você, não gerou nem 0,1% nem 99%, ele gerou 100%, e com você, ele derruba toda e qualquer multidão. Não há multidão para aquele que te escolheu. Aí a gente fica no será. Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo meu chamado? Será como se a morte de Jesus na cruz do Calvário fosse à toa, fosse em vão, nada adiantou. Jesus faz o seguinte: volta na terra de novo e vai para a cruz, porque até lá eu penso se vai valer alguma coisa o derramamento do seu sangue. Porque as santas ceias não funcionam mais na nossa vida, porque o pão partido não representa mais o corpo de um justo, porque o sangue derramado, o suco de uva não representa mais um sangue limpo e puro, que lava e cura todo o pecado. E Yeshua HaMashiach é mais um nome? Ou é um nome sobre todo nome? Aí eu olho para Zaqueu, que está numa crise existencial enorme, não sabe mais quem é. Olha, eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de um judeu. Um judeu para entrar numa... Quem estudou sabe um pouquinho a respeito disso. Um judeu para entrar numa crise existencial é uma das coisas mais difíceis. O cara é criado com base na palavra, então raramente ele vai ter crise existencial. Ele pode ter crise em várias áreas. Se fosse brasileiro lá no deserto, lá, né, 40 anos, não precisava nem 40 anos, 40 dias lá, acho que já não tinha mais a história do brasileiro. Mas os caras passaram 40 anos no deserto e não perderam a sua identidade. Agora eu estou falando de um homem que viu toda essa história e está em crise de identidade por si próprio. Escolhe trair o seu povo.
Mas uma coisa ficou no coração de Zaqueu, está no meu e no seu coração: o temor ao Senhor. Sabe, Zaqueu, ele ouve dizer que ia passar um judeu. Esse judeu fazia milagres, maravilhas e prodígios. É o mesmo que está aqui essa noite. Não é diferente. Sabe, e essa história batia no ouvido de Zaqueu e fazia ele retratar alguma coisa no passado. Eu já ouvi alguma coisa desse tipo, pastor Rogério. Eu já ouvi que um dia viria alguém diferenciado nessa terra. Eu já ouvi que viria alguém que ia mudar o quadro da história de todo homem. Eu já ouvi do meu pai que o próximo que viria, a glória da segunda casa seria muito maior. Porque a primeira casa era muito linda, era muito maravilhosa, mas tinha sido destruída e saqueada. Mas haveria uma casa agora, não feita por mãos de homem, que ali Deus habitaria e que essa casa faria proezas e maravilhas. Agora tem um judeu fazendo a mesma coisa. Não, não pode ser. Eu vou ver. Eu preciso ver. Começa a declarar: eu preciso ver Jesus. Começa a declarar. Perde a vergonha, fala: eu preciso ver Jesus. Não desse jeito. Eu preciso ver Jesus. Não, se Ele está aqui, eu preciso ver Ele essa noite. Só Ele pode resolver, sabe? O que bate agora no coração de Zaqueu é o seguinte: só Ele pode resolver. Meu problema, pastor, me desculpe, mas o Senhor não resolve. Porque o Senhor é homem como eu, o seu sangue é igual ao meu. Só Jesus resolve. Então, se só Ele resolve, Ele está aqui essa noite e quer resolver. O problema nunca foi Ele, porque Jesus veio no meio de uma multidão. Zaqueu tem contra ele a mesma multidão. Zaqueu agora, ele precisa vencer o orgulho, ele precisa ter atitude, ele precisa elaborar um plano de ação. Olha quanta coisa Zaqueu precisa fazer. E Zaqueu começa a tirar a capa do orgulho, porque para vencer a crise existencial você tem que tirar a capa do orgulho. Mas só que capa do orgulho? A capa do orgulho do eu. Eu para tudo, é do meu jeito, é da minha forma, é como eu quero, é como eu penso, é como eu acho. Se você não tirar a capa do orgulho, não adianta. Nada muda na sua vida. Anos e anos de evangelho para mudar, tem que tirar a capa do orgulho. Eu estou arrancando todos os dias. Sabe, não pensa que essa mensagem é para você, não, essa mensagem é para mim. Tem coisas que só um pastor sabe o que ele passa, quando uma mensagem, antes de chegar à sua igreja, tem que entrar dentro dele e rasgar ele no meio. E hoje eu não consegui, quase que eu não consigo estar 10 minutos essa mensagem. Porque eu abri a Bíblia, li a Bíblia, chorava, li a Bíblia, chorava, li a Bíblia, chorava, li a Bíblia, chorava, li a Bíblia, chorava. E eu vejo que a igreja não chora mais quando a mensagem, porque o nome de Jesus parece que já é qualquer nome. E eu falei: Jesus, ontem eu já estava com meu coração meio aflito. Falei: Jesus, parece que não está adiantando nada, Senhor. Não que eu esteja enfraquecendo, não, mas eu não vejo uma igreja reagente a uma sociedade morta, uma igreja cheia de vida, que só precisa levantar a mão e declarar o nome de Jesus, e vida na sua rua, no seu bairro, na sua família, vai se tornar ossos secos, vão ganhar vida. Parece que isso é gibizinho agora para crente, não é. Isso é a nossa realidade, é a nossa perfeita e real realidade, se eu posso dizer assim. Mas não tira a capa do orgulho, aí sofro eu. Eu sou mais sofrido, eu sou mais doente, eu sou mais triste, eu sou mais machucado, eu sou mais injusto. Ei, quando eu li essa mensagem, sabe por que eu chorava? Porque eu falava: Senhor, eu não sou digno. Jesus falava: eu te faço digno. Senhor, eu não sou justo. Meu filho, não se preocupe com você. Tira a capa do orgulho, olha para mim. Foi eu que morri na cruz, não foi você. Enquanto eu não tiro a capa do orgulho, eu só olho para mim, para a multidão. Sabe, a lamentação fica, porque a capa está ali, e debaixo da capa eu fico: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E Jesus fala: já viu que crente adora falar essa palavra? Tem misericórdia, tem misericórdia. E Jesus está falando: eu já tive misericórdia, eu já tive misericórdia, eu já tive misericórdia. Eu já tive, quantas vezes eu vou ter que dizer para você: eu já tive misericórdia. Foi o meu sangue que derramou na cruz por você. Você quer misericórdia maior do que essa?
Sabe, eu vejo uma igreja pedindo, de repente não é nem para você essa mensagem, é para alguém que vai ver na internet, mas recebe também que é de Deus para a sua vida. Eu vejo uma igreja pedindo a Deus o que Ele já fez, pedindo a Ele um sacrifício maior, pedindo a Ele algo mais palpável, mais pesado, mais forte. E eu não encontro na história da humanidade nada mais forte que a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu não encontro. Não tem nada na história da humanidade escrito de alguma forma, guardado, escondido, que seja mais forte do que o sangue do meu Cristo derramado na cruz do Calvário. Não tem. Isso abala crente, mas não é só crente não, isso abala ímpio, isso abala quem crê, quem não crê. Isso, quando é pregado nos 4 cantos do mundo, é celebrado por quem crê e por quem não crê. Por que a igreja está tão fria em relação a isso? Amém, igreja? Você me ama ainda, igreja? Tá doendo aqui, fica tranquilo. A gente vai morar no mesmo céu. Aí o papai falou para mim: filho, arranca essa capa do orgulho, filho. Nunca teve a ver com você, meu filho. Então eu falei: pai, mas tu deu teu filho para morrer por mim. Aí ele falou para mim: mas meu filho, eu não dei ele para morrer por você há 2020 anos atrás, não. Eu dei desde a fundação da terra. Fica tranquilo, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não errei no plano, não. Sabe, tem gente que acha que Jesus errou no plano, Deus errou no plano, né? Não tinha jeito, aí chegou, né, há 2020 anos atrás, ele falou: acho que eu vou ter que sacrificar meu filho. A Bíblia diz, lá em João, que ele já era antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, ele já era, ele já existia. O plano é perfeito, o plano já estava pronto, a salvação já estava liberada. Não importasse o erro do homem, ele me amou primeiro, ele te amou primeiro. Essa é a verdadeira realidade. Covid vai passar, febre suína passou, já passamos por tantas epidemias. A única realidade que não passou é que Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou, amém? Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos amou e nos ama, e é eterno, foi ontem, é hoje, vai ser sempre. Ele nos amou. Zaqueu vence o orgulho, Zaqueu precisa ter a atitude de querer ver Jesus, e Zaqueu, ele elabora um plano. E o plano era usar o recurso que ele tinha. Se ele era um homem de estatura baixa, Jesus vinha numa certa direção, ele olha para Jesus, ele vê a multidão. Ele olha para Jesus, ele vê a impossibilidade. Ele olha para Jesus, ele vê a dificuldade. Mas quando ele olha para o outro lado, quando ele tira o foco daquela multidão que nem dava para mostrar Jesus, e olha para o outro lado, ele vê uma árvore. E quando ele olha para a árvore, como um judeu bom, como um judeu inteligente, porque Deus deu inteligência a gente, para focar nas coisas que Deus preparou, tudo que há na natureza, Deus preparou para mim e para você. Somos inteligentes para usar isso a nosso favor. Ele olha para o outro lado e vê uma árvore, ele fala: é ali que eu vou subir. Até aí foi Zaqueu. Zaqueu fez, aconteceu, foi crente do seu jeito, da sua forma, pecou, errou, falhou, decidiu se consertar. Ouviu que vinha um mestre, pensou, largou o orgulho. Tudo isso foi Zaqueu. Perfeito. Um cristão perfeito está aí. Errou, falhou, pecou, viu que estava errado. Eu sempre falo isso. Conversão é o quê? Mudança de direção. Não é sentimentalismo, não é choro. Eu sabia que estava indo, eu descobri que estava indo no caminho errado, eu mudei a direção. Foi o que Zaqueu fez. Está tudo errado, meu dinheiro não está resolvendo, minha condição financeira, minhas táticas, minhas manias não estão resolvendo, então vou mudar a direção. Que se tivesse certo, estava dando certo. Muita gente indo no caminho que satisfatório, caminho cômodo, e está falando: não, esse é o melhor caminho, mas se fosse o melhor caminho, estava dando certo. Não estava te oprimindo, não estava te machucando, não estava te impedindo de crescer em todas as áreas da sua vida. Zaqueu muda de direção, olha para uma árvore, escolhe a árvore,
viu a árvore maior, que capacitava ele ver Jesus na melhor posição, na maior ângulo, sobe na árvore, vai lá para cima da árvore, fica lá esperando, vem a comitiva da alegria, vem a comitiva da salvação, vem a comitiva do poder, vem a comitiva da vida eterna, e Zaqueu está lá, quietinho lá em cima da árvore, igual crente que não dá glória, fica quietinho lá, ó. Não, mas vai vir um mover aí, mover tá vindo, eu acho que eu vou até me segurar, eu acho que ele estava se amarrando, né, David? Se amarrando na árvore, porque quando a comitiva do poder passasse, ia dar uma chacoalhada naquela árvore, que ele ia cair lá de cima, mas ele está lá, não posso nem dar um glória aqui, que se essa árvore sacudir eu caio. Está lá Zaqueu, segurando lá, se amarrando lá, seus panos de linho lá, se amarrando. Só que Zaqueu não contava o seguinte: antes de Zaqueu pecar, antes de Zaqueu errar, antes de Zaqueu falhar, antes de Zaqueu escolher, saber que estava errado, antes de Zaqueu tirar a capa do orgulho, antes de Zaqueu tomar uma posição, antes de Zaqueu tomar uma decisão, antes de Zaqueu subir a árvore, antes de Zaqueu enxergar Jesus, Jesus já tinha enxergado Zaqueu. Amém, pastor Rogério? Sabe, eu vejo o seguinte: enquanto a gente está cheio de tática para atingir o coração do Pai, o Pai está só esperando a gente parar. Imagina Zaqueu, pequenininho, subindo a árvore, David, todo desesperado, deve ter se arranhado todo, se lanhado todo. Tinha que ser uma árvore alta lá, todo cheio de peripécia. Botou a escada, cai a escada, sobe, pediu alguém para subir na carcunda, fez 1000 peripécias. E Jesus está lá tranquilo, vindo com a comitiva da vida lá. Quando Zaqueu consegue sossegar na vida, porque lá embaixo ele não estava sossegado, ele olha vê uma multidão, ele olha vê uma árvore, ele precisa tomar uma posição, precisa subir na árvore. A única hora que Zaqueu para nessa história é a hora que ele para em cima do galho. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Jesus está esperando só você sossegar, para Ele olhar para você e te chamar pelo nome. Vira para esse irmão à distância e fala para ele: sossega. Ah, não, você está com medo dele, tá? Fala para ele: sossega, irmão. Para de se mexer, para de arrumar ideia. Para de achar chifre na cabeça de cavalo. Para de achar que o mundo conspira contra você. Sossega. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não foi você que se fez, foi eu que te fiz, assim diz o Senhor. Você não caiu nesse mundo de paraquedas, não caiu aleatoriamente não. Você foi feito único. Um dos princípios principais bíblicos se chama individualidade. O que eu aprendo com individualidade? Que Deus não fez ninguém igual a mim. E eu sou tão importante, mas tão importante, que Deus escolheu me fazer para juntar com você, que não há outro igual, e nós dois juntos ser muito mais forte do que 3, 4 ou 5. Falou de princípio bíblico aí, né? Tem que ir lá, né? Tem que estudar um pouquinho mais, né? Perguntar aqui quais são os 7 princípios bíblicos. Acabou a aula, né? Vamos para casa. Porque era a base que o judeu conhecia. Eram os seus princípios. E dentro dos seus princípios, princípios são inegociáveis. Sabe, se eu sei quais são os princípios da minha vida, nada me tira da direção. Não tem dor, não tem dificuldade, não tem crise, não tem doença que vai impedir de eu pregar a palavra. Fechar minha boca, prego com o dedo, né? Igual o Gustavo, né? No filmezinho lá. Se prender meus braços, eu mexo a perna. Se não der para mexer nada, eu glorifico o meu coração. E glorificando com o meu coração, ninguém pode ouvir, mas o Senhor que está no céu, Ele ouve. Foi Ele que gerou esse coração que está aqui dentro. E Ele está pronto a responder quando eu clamo. Sossega. Sossega, para de se achar, sossega.
Para de se achar coitado, coitada, para de se achar sofrido, para de se achar que o seu problema é o maior. Sossega, Ele te fez individual, Ele não te misturou com ninguém. Ah, pastor, mas eu sou gêmeo com alguém, não importa se você é gêmeo, mesmo assim há uma individualidade entre vocês dois. Sossega, você tem um propósito, você não caiu de paraquedas, não está aqui à toa não, Deus te fez com um princípio. Deus quer te usar nessa terra ainda. Quanto tempo vai demorar para você entender que você nasceu para ser usado pelo Senhor? É só você sossegar aí nessa árvore, que Deus vai te chamar pelo nome, vai dizer: meu filho, desce. Desce. Sabe, Zaqueu ouve dizer que um judeu vem, ele não sabe nem quem é um judeu, nem qual é o nome do judeu, mas o judeu que vem, nunca olhou para Zaqueu, mas o chama pelo nome. Gente, agora, pensa numa pessoa famosa que você conhece, pensa aí. Pensa numa pessoa que você estima, que você conhece. Ela não te conhece, né? Mas você conhece bem ela. Você já curtiu. Pode agora não ser mais viciado, ser curado, né? Então não vem com essa história de meu fã, como é que é? Meu ídolo, né? Meu ídolo. Tem crente com ídolo aí para você se converter. Que misericórdia. Eu só tenho um ídolo, o nome dele é Jesus de Nazaré. Mas se você ainda tem ídolo... Porque eu ia pensar em Jesus, mas eu não posso pensar em Jesus nessa hora, porque Jesus está na outra parte dessa história. Então pensa numa pessoa que você estima. Não vou falar o presidente do Brasil, senão vai gerar guerra, mas, né? Pensa numa pessoa aí, Roberto Carlos aí, né? Um monte de gente gosta de Roberto Carlos aí, né? Dona Jandira, minha mãe, tá lá, ó, ela gosta de Roberto Carlos. Denunciei, viu? Falei que ia denunciar. Gosta não, ela já é curada. Mas pensa numa pessoa que você estima. Agora, essa pessoa, ela está passando na sua rua. Você descobre que ela decidiu fazer uma comitiva agora e passear pelo seu bairro, para conhecer seu bairro. Olha só, pessoa que você conhece e gosta, agora ela está no seu bairro, agora ela está na sua rua, agora ela está no portão da sua casa e agora ela está te chamando pelo nome. E quando ela te chama, teu coração treme, fala: caraca, como é que essa pessoa sabe meu nome? Alguém daí, o fofoqueiro aí, né? Esse vizinho fofoqueiro que a gente tem, né? Deve ter falado, ó. É fulano, é o William, pastor William que mora nessa casa aí. Mas não. Essa pessoa famosa, ela para no seu portão e fala: meu filho, desce. Desce aí, Tiago. Desce aí, Renan. Desce aí, Tânia. Desce aí que eu quero falar contigo aí. Você desce, né, Lucas? Você desce todo empolgado, né? E quando você desce, Carlinha, ele fala: olha só, eu estou numa comitiva muito importante, eu estou com os assuntos muito importantes para resolver. Eu estou vindo de uma terra que eu acabei de curar um cego, sabe? Cego estranho, que eu passei por ele, nem olhei para a cara dele, mas de longe ele gritou, e eu nunca vi isso, um cego me chamar filho de Davi. Como é que ele sabia que era eu que estava passando? Mas se ele resolveu ter uma atitude diferente, eu também resolvi ter uma atitude diferente com ele. Perguntei para o cego o que ele queria, olha só que coisa boba, e o cego falou: eu quero enxergar. Ele falou: você quer enxergar? Então seja feito conforme a tua fé. E o cego saiu enxergando. Mas eu estou indo para outra terra, eu tenho alguns outros milagres para fazer também. Mas aqui olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu quero entrar na tua casa. Mas aqui eu quero entrar na sua casa de uma forma diferente, Zaqueu. Senhor, que forma diferente é essa que o Senhor quer entrar na minha casa? Zaqueu, deixa eu te explicar. Lá em Lucas 7, 44, um tal de Simão, sabe? Eu entrei na casa dele. E eu entrei na casa de Simão, tinha uma mesa preparada, tinha comida, mas não tinha fé. Só que eu falo: como assim, Senhor? Sabe por quê? Eu estou na casa de Simão um tempão, sentado, já a mesa comendo, aí vem uma viúva, sabe? A viúva, ela chega, quando ela me vê sentada à mesa, ela começa a chorar. E com as lágrimas dela, ela lava os meus pés, e não contente, ela pega os seus cabelos e seca meus pés, e não contente, ela derrama um vaso de alabastro na minha cabeça.
E naquele momento eu descobri que eu estava na casa de Simão. Mas Simão não me conhecia. Jesus me rasgou no meio disso daí, gente. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu saio com você. Mas eu vejo ele falando com Zaqueu: olha só, Zaqueu, desce da árvore que hoje eu vou estar contigo na sua casa. A Bíblia vai dizer, para não ficar nas minhas palavras, lá no versículo 6, 19:6. E ele desceu, repita comigo, e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Calma. Ele entrou na casa de Simão, mas quem teve a alegria da presença dele foi uma viúva. E Simão, pastor? Simão ficou olhando a multidão. Lembra de alguém que está dentro da igreja, com a presença do Senhor, mas olhando para a multidão? Lembra de alguém que foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas não cessa de olhar para a multidão? Lembra de alguém que adora murmurar, que adora reclamar da vida, que nada está bem, que nada está bom, que Jesus está fazendo um milagre, que a vida é um milagre a cada dia, mas não cessa de olhar para a multidão? Assim era Simão. Simão olha para a viúva e fala: olha, que absurdo, como que ele permite que a multidão se sente com ele, lave os pés dele? Jesus virou: ops, a casa é sua, eu te respeito, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu entrei na sua casa, meu Deus, isso é muito forte. Eu entrei na sua casa e nem água para lavar os meus pés você me deu. Essa daqui, ó, ela não tinha água. Você tinha água e não me deu para lavar os pés, mas essa daí, ó, ela não tem água, mas ela lavou com as suas lágrimas. O que Jesus está falando para Simão? Simão, eu entrei na sua casa, mas você nunca deixou eu entrar em você. Eu sempre estive na sua porta, Simão, mas o seu coração não abre. Simão, você tem a minha presença, Simão, mas você nunca desfrutou dela. Simão, para você eu sou mais um, para essa daqui, ó, eu sou o único. Você entende que não depende de você? É só você entender que depende dele. E Zaqueu, pastor? A gente acabou de ler. Zaqueu, quando ouve chamar o seu nome, ele desce depressa e com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, e a pregação podia se resumir nisso. O Senhor te chamou aqui essa noite para restaurar a alegria do seu coração. O Senhor te chamou aí na sua casa porque Ele quer restaurar a alegria do seu coração. Ele quer dizer para você que a Covid não matou a alegria dele é a sua força. E você tem que andar nessa força, na alegria do Senhor. Ela é a tua força. Então deixa Ele entrar no teu coração. Ele já entrou na sua casa, mas Ele está esperando você abrir o seu coração. Porque quando Ele entrar, Ele vai sentar à mesa. E quando o mestre senta à mesa, tem alegria. E aonde a alegria do Senhor habita, a força, acaba as limitações, acaba a dificuldade, os olhos se abrem, os ouvidos se abrem, milagres acontecem. Poder operar. Pode vir, ministério de louvor. Sabe, dentro dessa mensagem toda, o Senhor me fez lembrar. Falou: filho, a alegria nunca faltou no seu coração. É natural que um balança aqui, outro balança ali, um treme, um geme, mas a alegria nunca faltou no seu coração. Então desce cada dia mais, desce. Quanto mais você desce, mais alegria na tua vida, meu filho. Quanto mais você desce, quanto mais você se humilha, quanto mais você se entrega, mais o seu coração se torna puro. Não se preocupa, você pode estar em cima da árvore. Eu já te vi. A árvore que você subiu foi eu que coloquei. Os planos da tua vida eu projetei. O seu fim eu sei. A sua história é minha. O projeto da tua vida é meu. Só desce dessa árvore, filho, que eu vou entrar na sua casa. Sabe, na casa de Simão, Jesus só entrou na casa dele,
Mas na casa de Zaqueu, Jesus, além de entrar, além de sentar à mesa, além de comer, Jesus descansou. Jesus te chamou para fazer o mesmo que ele dentro da sua casa. Descansa. Sabe, ele quer entrar na sua casa, porque aonde Jesus descansa tem paz. Aonde Jesus está, Zaqueu está atrás de Jesus, porque ele quer paz. Ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem fama, mas ele não tem paz. Jesus agora entra na casa de Zaqueu. Sabe o que Jesus faz? Ele não vai fazer uma bela oração, ele não começa a falar em línguas, ele não começa a louvar, pastor Rogério. Ele entra, come e dorme. Sabe, às vezes você está esperando que Jesus entre na tua vida e sacode tudo, agita tudo, e Jesus está esperando só você acalmar, porque a hora que você acalmar, ele vai entrar na sua casa, vai comer com você, e depois ele vai tirar uma soneca muito boa. Ah, pessoal, mas ele não vai escrever nada. Ele não vai escrever nada, já está tudo escrito. O final é vencer ou vencer. Você que não entendeu a história, você que não entendeu o projeto, você que vive achando que está tudo errado, não tem nada errado. Ele já escreveu. O final da sua história é morar no céu. O final da sua história é uma grande festa. O final da sua história é uma grande ceia. O final da sua história é vida e abundância. Esse é o final da sua história. Você vai descobrir, gente, que essa prostração que você está, só você vive, porque Jesus não está sofrendo por ela. Sabe, uma das coisas tristes que a gente, se houver um pingo de tristeza no céu, é a gente descobrir quanto tempo a gente perdeu com mimimi. Quanto tempo a gente perdeu achando, sem viver o que estava escrito. Quanto tempo a gente perdeu, a gente vai falar, cara, pastor Rogério, imagina a gente conversando lá, pastor Rogério, era muito fácil entrar no céu, pastor. Por que a gente sofria tanto? Aí o pastor Rogério, né, mais experiente, vai virar e falar, meu filho, olha quanto mimimi que a gente vivia, meu filho. A gente tinha tudo, a gente tinha pão, né? A gente ficava igual Elias, tá? Tem um monte de crente igual Elias, dentro da caverna, com a cabeça na pedra. Pastor Rogério que gosta dessa. Na caverna, com a cabeça na pedra, falando, eu vou dormir, não faço nada. E pensa que Jesus vai entrar rasgando a caverna dentro, pegando ele pelo cabelo e puxando ela para fora. Aí Jesus entra mansinho na caverna, fala, Elias, tá acordado, meu filho? Tá bem? Tá tudo bem? Então faz o seguinte, Elias, come e bebe, que grande é a sua caminhada. Aí não satisfeito, o crente come, bebe, vira pro lado e dorme. Se ele não me sacudir, eu não saio daqui. Aí vem um anjo de novo. Ô filho, tudo bem? Tava boa a refeição? Tava legal? Faz o seguinte, ó, trouxe marpão, peixe, vinho. Faz o seguinte, meu filho, come e bebe, que longa é a sua caminhada. Beleza? Uma hora ele vai ter que me tirar dessa caverna, pastor. Eu não vou sair. Eu não saio. Eu até como, eu até bebo, mas não saio. Tudo bem, filho? Tranquilo? Tava boa a última refeição? Então faz o seguinte, come, bebe, longa a tua caminhada. Foi Deus que tirou Elias da caverna? Foi? Quem tirou Elias da caverna? Quem botou Elias na caverna? E quem tirou Elias da caverna? A única coisa que Deus fez com Elias foi sustentar. Quer ficar na caverna? O problema é seu, você que lute. De fome tu não morre, tá? Ele vai lá dentro, pastor Rogério. Ele leva pão, ele leva água, ele leva peixe, ele leva vinho, ele leva o que tiver que levar para te nutrir. De fome você não morre, sabe? Porque as promessas que tem na sua vida, a Bíblia vai dizer que Ele é fiel. Ainda que eu seja infiel e queira morar na caverna, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se há uma promessa na sua vida, pode morar na caverna, envelhecer na caverna, que de fome você não morre. Ele prometeu que você não morreria de fome. Você não vai morrer enquanto os planos de Deus não se cumprirem na tua vida. Então deixa de mimimi, levanta dessa cadeira, levanta aí agora, começa a dar glória que Deus quer operar na tua vida.
Se puder, desliga a luz para mim aí de trás, essas duas luzes aí de trás. Nós convidamos a você a prestar atenção na letra dessa canção. Se quiser fechar os olhos, colocar a mão no seu coração, vamos adorar o Senhor. Feche os olhos, feche os olhos. Quero conversar contigo e te explicar que a vida não é assim. Quero mudar teu caráter, mas pra te mudar eu preciso de você aqui perto de mim. Nervoso não vai adiantar, desse jeito em lugar nenhum tu vai chegar. Com a vida torta não vai aparecer nenhum escape pra você. Eu te aconselho, vem se ajoelhar. Tenho tanta coisa boa pra você, mas o inimigo quer que eu faça assim, que eu desista de ti, mas eu não vou desistir. Eu te escolhi, eu te chamei, e no céu, na terra eu te nomeei. Tu és meu. Vou tentar te fazer parar, mas eu te sustento de pé. Vão tentar te derrubar, a minha mão estendida para ti irá ficar. Vão tentar te afogar e eu desço no mar, em meio às ondas submergindo eu lhe tiro. No meio da tua casa vão ter que ver que foi o general que escolheu você. E parado desse jeito tu não vai ficar, pois o leão da tribo de Judá desceu para te abençoar. Só depende de você pra receber. Olha o segredo, faça assim. Desça com muita pressa, desça com muita pressa, desça com muita pressa. Quero eu te abençoar. Desça com muita pressa, que eu apareça bem depressa. Desça rapidamente, que eu mudo a sua mente. Novos hinos eu quero te dar, palavras reveladas, só depende de você. Vão tentar te fazer parar sempre. Vão tentar roubar a tua alegria sempre. O inimigo da sua alma, ele nunca desistiu de matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a tua alegria. Você que decide. É você que decide se você vai abrir mão da alegria do Senhor na sua vida pelas lutas, pelas limitações. Ei, Ele já te chamou pelo nome. Então para de se limitar. Sabe, Deus me fez refletir na minha caminhada quantas vezes o inimigo tentou me parar. E eu sei que na minha caminhada nenhum homem quis me parar, e em todas elas foi o inimigo. Os homens apenas eram instrumentos, davam lugar. E quando eu focava na multidão, quando eu focava no homem, o Espírito Santo virava para mim e falava: ei filho, seu inimigo não é ele, eu amo a vida dele. Acorda. A sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta é contra principados e potestades das regiões celestiais. Você está confundindo o inimigo. Você está lutando com o ser errado. Você é espiritual. Acorda, abre seus olhos, destampa seus ouvidos e entenda: o mundo espiritual é mais real do que o natural. E eu falei: é verdade, Senhor.
Não, meu irmão da igreja não pode ser meu inimigo jamais. Ele pode estar fraco no momento, mas eu já vi ele alegre, eu já vi ele bem, eu já vi ele me amando. Eu também já amei ele, eu não posso tratá-lo como inimigo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu colega de trabalho, por mais ímpio e pecador que seja, não é meu inimigo, porque outrora eu era pecador e o Senhor me restaurou. Não, Senhor, abre os meus olhos, eu desço essa noite, eu desço, e aquele que parecer meu inimigo eu vou amar, porque minha luta nunca foi contra ele, é contra principados e potestades, é contra o inimigo da minha alma, é ele que eu tenho que vencer, e pior, ele já está vencido, eu estou lutando errado, é só eu crer, é só eu descer, é só eu glorificar, porque o Senhor já venceu ele na cruz do Calvário. Aí eu começo a retomar a alegria do Senhor, sabe? Aí eu começo a entender os direitos que eu tenho, o que eu já recebi, o que o Senhor já me deu. Aí eu deixo Jesus entrar na minha vida e paro de olhar para a multidão. Aí a alegria do Senhor começa a retomar meu coração. Aí o meu chamado, ele começa a ter sentido. A minha vida começa a ter sentido, meu ser começa a ter sentido. Eu começo a entender quem eu sou novamente, a minha mente se abre. Eu começo a entender a palavra, começa a fazer efeito. O nome de Jesus não é mais o mesmo, não é mais um nome. O nome de Jesus agora, todos os dias, quando eu abro a boca e declaro o nome dele começa a fazer efeito na minha vida. Os irmãos que se levantavam contra mim agora são bênção, voltam a ser bênção, porque para isso eles foram gerados. E eu volto a ser bênção na vida das pessoas, porque para isso eu fui gerado. Sabe, o que dizem de mim não importa mais. O que falam de mim, o que pensam de mim não faz a mínima diferença. Porque quando falam bem de mim, são meus irmãos e me amando, estão sendo usados pelo Senhor. Quando falam mal de mim, estão fracos, é só um momento, mas eu oro por eles, porque essa fase vai passar. Aí a vida volta a ter sentido. Agora Zaqueu, ele desce da árvore, depressa. Ele recebe Jesus com alegria, ele leva Jesus para sua casa. Mas olha o que acontece depois disso daí. Vai dizer o seguinte: quando os publicanos agora veem Jesus entrar com Zaqueu na casa dele, mais uma vez a multidão se levanta, mais uma vez os murmuradores se levantam, mais uma vez os roubadores de alegria se levantam. Sabe o que Jesus me ensinou com isso daí, filho? Os famintos, os mortos, os doentes, você vai sempre ter ao seu redor. Senhor, o que você quer dizer com isso? Se você não aprender a focar a sua visão em mim, seus olhos vão estar sempre na multidão, e as impossibilidades serão sempre as suas maiores realidades. As impossibilidades serão sempre as maiores e únicas realidades. Mas quando você para de focar na multidão e você olha para mim, que sou autor e consumador da sua fé, a realidade sua deixa de ser realidade da terra e passa a ser realidade do céu. E quem vive a realidade do céu sabe que não importa a realidade da terra. Não que eu esteja me lixando para as coisas que estão acontecendo no Brasil, são muito importantes, eu sou brasileiro ainda. Mas antes de toda a realidade, antes do Brasil existir, sabe, existiu uma realidade já gerada para mim e para você. Então, por mais difícil que esteja a vida nessa terra, por mais humilhante, por mais sacrificante, por mais que às vezes nós não tenhamos o devido valor que achávamos que teria, alguém morreu por nós e só fez isso porque nos ama. E a realidade dele é mais importante do que a realidade de cada um. Guarda essa palavra no seu coração. Não deixa Jesus ser mais um na sua vida. Ele ainda é o nome que está sobre todo nome. A realidade dele ainda é a mais forte, a mais real, é a mais poderosa. Ainda que não te valorize, ainda que não te trate como você acha que deveria, ele te tratou mais do que você deveria. Ainda que não te amem como você acha que deveria ser amada, ele te amou primeiro. Antes de você ter seu cônjuge, ter seu parente, ter seu irmão, ele já te amava. Ele já morreu por você. Ainda que não te dê o devido salário, ele deu a vida por você. Isso não é o suficiente.
Às vezes, mais do que anos de trabalho não te valorizaram. Não te preocupa, Ele te valorizou, Ele morreu por você, Ele deu a vida. Você quer mais valor do que esse? Saia dessa crise existencial e seja curado para a honra e glória do Senhor. Você participou da ceia, você bebeu do vinho, você comeu do pão, você foi renovado na nova aliança, sabe? Isso foi algo instituído na terra, mas isso tem a ver com o seu homem interior, com o seu homem espiritual. Isso é transformador para a sua vida. Você é nova criatura. Sabe o que Jesus fez aqui hoje, diante desse pão e desse vinho? Dizer para você: filho, você faz parte do pacto da nova aliança no meu sangue. Não esqueça disso. Se for preciso, compre pão todo dia. Se for para isso, compre suco de uva todo dia. Acorde pela manhã cedo, coma um pedaço de pão, toma um pedaço de vinho, leia 1 Coríntios 11, 24, 25 e entenda qual é a sua realidade, até a sua alma se calar, parar de gritar dentro de você, o seu espírito te governar e entender que o Espírito Santo de Deus é Ele que governa a sua vida, é Ele a realidade da sua história, é Ele a última palavra, é Ele, não só Ele, é Ele que resolve toda a história da sua vida, e sem Ele nada você pode fazer, em nome de Jesus. Mas eu te sustento de pé, vão tentar te derrubar, a minha mão estendida para ti irá ficar. Tentar te afogar, eu desço no ar, e em meio às sombras do perdido eu te amo. No meio da tua casa vão ter que ver que foi o general que escolheu você. E parado desse jeito tu não vai ficar, pois o leão da tribo de Judá desceu para te abençoar. Só depende de você pra receber. Olha o segredo, faça assim. Desça com muita pressa, desça com muita pressa, desça com muita pressa. Quero eu te abençoar. Desça com muita pressa, que eu apareço bem depressa. Desça rapidamente, que eu mudo a tua mente. Novos hinos eu quero te dar, palavras reveladas, só depende de você. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Espero que Ele tenha falado tremendamente ao seu coração essa noite. Adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo o laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo o laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me agradecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar. No piscar. Levanta a tua mão pronto, levanta a tua mão pronto e cante. Tu me adora e eu visito a tua casa, vai! Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Receba! Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo o laço.
todo laço, 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 todo laço de Satanás está sendo repreendido aqui nessa noite. Ramana xerega lava surina, e tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo laço, e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu, mas tem que me adorar, Parar de reclamar. parar de reclamar, Meu Deus. e só me engrandecer pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser aqui no Fruto e Vida tu adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Aleluia. Quero que os diáconos aí, rapidamente, os obreiros aí distribuem os envelopes de ofertas. Nós já estamos encerrando. Quero lembrar você que essa semana, amanhã, live, tá? Às 9 horas da noite, nossa live falando sobre oração. A gente não conseguiu sair do assunto de oração e amanhã a gente continua 9 horas da noite. Entre lá no meu Face lá, curta lá nossa live, comente, mande lá assunto, me ajude lá colocando os versículos que eu me embolo. Pastora se embola, mas você pode ajudar, tá? Pegue seu envelope, dízimo e oferta nesse momento. Você é livre para dizimar e ofertar.